Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar a aula passada, tá legal? Na aula passada nós vimos aí um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Nesta aula nós vamos ver outros 3 conjuntos numéricos, tá legal? O conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais e o conjunto dos números irracionais. Uma aula muito importante para completar aí a aula de conjuntos numéricos, beleza? Fiquem até o final, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e curtam bastante, tá legal? Um abraço a todos e vamos para a aula. Bom, pessoal, vamos lá para o próximo conjunto numérico que nós vamos estudar. Nós falamos na aula anterior do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, né? Nessa aula nós falaremos sobre o conjunto dos números racionais. Quem são os números que pertencem a esse conjunto dos números racionais? Eu coloquei aqui a régua que vocês usam na escola. E certamente vocês já observaram que na régua que vocês usam na escola, entre o 0 e o 1, nós temos aqui 10 tracinhos. Não é isso na régua de vocês? Aí entre o 1 e o 2, nós temos mais tracinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim por diante. Esses tracinhos, eles representam os números racionais, tá? Os números racionais são os números que estão no meio de 2 números inteiros. Então, aqui dentro, entre 1 e o 2, nós temos infinitos números racionais, muitos números. Um deles que eu vou colocar aqui, que são os números que aparecem na régua de vocês, são esse daqui, 1. Depois do 1 na régua de vocês, vem o 1,1. Depois na régua de vocês, vem o 1,2. Depois na régua de vocês, vem o 1,3. Depois na régua de vocês, vem 1,4. E assim por diante. Depois do 2, na régua de vocês, vem o 2,1. Depois, na régua de vocês, o 2,2. Quando está chegando pertinho do 3, é o 2,9. E assim por diante. Os números racionais, percebam, o primeiro conjunto que nós estudamos foi os naturais, certo? Aí nós vimos que os naturais, eles cabiam dentro dos inteiros. Tinham mais naturais do que inteiros. Percebam agora, só por esse desenho que eu fiz para vocês, quantos racionais eu tenho, né? Entre o número 1 e o número 2, entre 2 números naturais, eu tenho muitos números racionais. Então, os números racionais são muito maiores. Então, os inteiros ficam dentro dos racionais e os naturais também cabem lá nos racionais. Então, os racionais é um dos maiores conjuntos que nós temos aí. Tá legal? Esses números racionais também podem ser negativos. Aqui pode ser, por exemplo, o menos 0,1. Pertinho do menos 1 é o menos 0,9. E assim por diante. Como vocês aprenderam lá na 4ª série, lá na 5ª série, os números com vírgula são resultados de uma divisão que não deu resto zero, né? Por exemplo, se eu tiver aqui 1 dividido por 5. A fração, lembrando, a fração é uma divisão. Se você fizer a divisão 1 dividido por 5, vamos fazer aqui, ó, 1 dividido por 5. O número 1 não dá para dividir por 5, certo? O que a gente vai fazer? Vai colocar um 0
e uma vírgula. 0 e uma vírgula. 10 dividido por 2, por 5, perdão, é 2. Ou seja, os 1,5 ele é igual a 0,2. Então, nós podemos dizer que toda fração é um número racional. Certo? Então, a definição de um número racional, é a seguinte, ó. Os números racionais, eles são representados pela letra Q. Tá legal? Pela letra Q. A definição dos números racionais é: os números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Tá legal? Então, sempre que nós tivermos uma fração, significa que essa fração é um número racional, porque se você pegar essa fração e fizer a divisão, vai dar um número com vírgula. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu tiver aqui, ó, 4 dividido por 2. Vamos fazer a divisão? 4 dividido por 2 dá 2. Então, o 2, nós podemos escrever o 2 assim, ou assim, ou assim, ou assim, e assim infinitamente. Então, todo número que você olhar para o número e ele não tiver vírgula, tem uma vírgula escondida. Tá legal? Tem uma vírgula escondida. E esses números que tem vírgula escondida, eles também são racionais. Tá legal? Eles também são racionais. Presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Vou apagar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, aqui é a primeira definição. Todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. E os números racionais também é todo número decimal exato. Eu vou explicar que tem outro tipo também. Ou uma dízima periódica. Quem são os números decimais exatos? Quem são os decimais exatos? São números que têm vírgula, que têm fim. Por exemplo, 1,25. Ele tem vírgula e ele tem fim. Acabou no vírgula 25. Eu posso ter aqui 3,723. Acabou no 3,723. Acabou. Tá legal? E assim por diante. Ou as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? É aquele número que não tem fim, mas que ele se repete. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui 0,2222222 e ele nunca vai acabar. Vai sempre ficar vírgula 2222222. Também é um número racional. Posso ter isso aqui, por exemplo, 2,13. Percebam que o 13 repete infinitamente, ó. Então, esses dois números com vírgula são os decimais exatos, que são números racionais,
também, e as dízimas periódicas também, tá legal? Nós temos também as dízimas que não são periódicas. Eu vou apagar aqui, tá legal? Temos também as dízimas, temos os decimais não exatos. Quem são os números decimais não exatos? São aqueles números que não têm vírgula. Esses números não são racionais. Não são. Ó, não são racionais. Os decimais não exatos. Quem são os decimais não exatos? Por exemplo, 2,37134321235 e não vai ter fim. Percebam que não tem os números que se repetem infinitamente. Não tem. Então, este número aqui, que são os decimais não exatos, que não tem fim, mas que não repetem infinitamente, não são números racionais. Beleza? Presta atenção no que a gente vai fazer aqui agora. Presta muita atenção. Vamos supor aqui que eu tenha uma reta numérica, certo? Eu tenho uma reta numérica aqui, ó. Aqui é o zero na reta numérica. Aqui faz de conta que é o número 1. Aqui faz de conta que é o número 2. Aqui faz de conta que é o número 3. Aqui faz de conta que é o número 4. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Então, nós sabemos que aqui no meio temos infinitos números racionais. Aqui no meio também nós temos muitos números racionais. Por exemplo, se eu fizer para vocês o 2 terços. Onde está mais ou menos o 2 terços? Na reta numérica. Para a gente conseguir localizar o 2 terços na reta numérica, nós temos que fazer a divisão. Vamos fazer a divisão? 2 dividido por 3. O 2 não dá para dividir por 3, então eu coloco um zero e uma vírgula. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18. 20 menos 18 sobra 2. Para continuar, coloco o zero. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, para 22, certo? Coloco o zero para continuar a conta. 20 dividido por 3 dá 6 de novo, que dá 18. Percebam que vai ficar 0,6666666. E como está se repetindo infinitamente, nós falamos que este número é uma dízima periódica. Então, onde eu coloco mais ou menos, vamos lá, o 0,666. 0,6 está mais ou menos aqui, né? Ó. 0,666 e assim por diante. Vamos supor que eu faça aqui uma outra divisão. Vamos supor que eu tenha 3 meios. 3 meios é uma fração, é um número racional. Onde está mais ou menos o 3 meios, que ele é racional, então eu consigo colocá-lo na reta numérica. Eu preciso fazer a divisão. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Para continuar a conta, coloco um zero e uma vírgula. 10 dividido por 2 dá 5, que dá 10. Percebam que este número aqui é um número decimal exato. Ele é exato
porque ele tem fim, acabou no vírgula 5. Então, eu sei que 3 meios é igual a 1,5. Onde eu coloco mais ou menos o 1,5? Onde eu coloco 1,5 mais ou menos? Ele vai estar aqui mais ou menos, né? 1,5, ele vai estar aqui mais ou menos, ó. Na metade do 1 e do 2, 1,5, né? É assim que eu localizo uma fração na reta numérica, tá legal? Vamos fazer uma outra fração aqui. Vamos supor que eu tenha menos 7 dividido por 3. Percebam que é um número negativo. Se é um número negativo, eu já sei que ele vai estar na parte negativa. Agora, onde ele está? Vamos lá, vamos fazer a divisão. 7 dividido por 3. Aí, no resultado, a gente coloca o sinal de menos. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Coloco um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Coloco o 0, certo? 10 de novo. 10 dividido por 3. 3 de novo. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Percebam aí que aqui eu coloco o sinal de menos. Ou seja, menos 7 terços é igual, como é negativo, põe o sinal de menos. Menos 2,33. Certo? Ô, notificação. Ô, notificação. Menos 2,33. Onde está mais ou menos o menos 2,33? Tá mais ou menos aqui, né, ó. Aqui, ó. Menos 2,33. Certo? Esses são os números racionais. Percebam que entre dois números inteiros, entre o 3 e o 4, que eu estou grifando, tem muitos números racionais. Então, os números racionais, eles são muito maiores, tá legal? Então, quem são os números racionais, né? Quem são os números racionais? Os números racionais é o número. Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. De fração ou o número decimal exato ou uma dízima periódica. Então, existem 3 maneiras para vocês identificarem o número racional. Tá legal? 3 maneiras. Ou ele está em forma de fração, ou ele está em forma de número decimal exato, ou ele está em forma de uma dízima periódica. Tá legal? Então, esses aí foram os números racionais, beleza? Bom, nós vimos aí 3 conjuntos numéricos já, né? Nós vimos o primeiro, que foi o conjunto dos números naturais. Perceba que o conjunto dos números naturais, ele começa do 0 para frente. Não é isso? Só os números positivos. Depois, o segundo que nós vimos
segundo conjunto numérico que nós vimos foi o conjunto dos números inteiros, que engloba tanto os números positivos quanto os números negativos. Depois nós vimos os racionais. Os racionais ele pega todo o natural, os racionais ele pega todo o inteiro e ele pega também aqueles monte de número entre dois números naturais ou dois números inteiros, né? Que são esses monte de tracinho aqui, ó. Esses monte de tracinho aqui, eles são os números racionais, tá? Então percebam que os números racionais ele tem muito mais números que os números inteiros e muito mais números que os números naturais. E nós vamos ver agora, não é nem ver, é apenas um comentário dos números reais. Os números reais são todos os conjuntos numéricos juntos, tá? Então os números reais, ele é tudo, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. O conjunto dos números reais, ele é todo número natural, inteiro e racional. Tá? Esse daí é o conjunto dos números racionais. É como? Lembra a historinha da sala de vocês? É como se a sala de vocês fosse os números naturais. Aí a sala de vocês está dentro da escola, que é os números inteiros. E a escola está dentro do bairro, que são os números racionais. E o bairro está dentro de São Paulo, que são os números reais. Um conjunto dentro do outro conjunto, dentro de outro conjunto. Como esse conjunto de Tupperware. Esse conjuntinho de Tupperware, certamente a mãe de vocês já comprou alguma vez aquelas Tupperware que uma entra na outra, né? Então é um conjunto dentro de um outro conjunto, dentro de outro conjunto e dentro de outro conjunto. Neste caso, os naturais estão dentro dos inteiros. Os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Os naturais, os inteiros e os racionais, os três juntos, estão dentro dos reais, tá legal? E aí, conhecendo esses três conjuntos numéricos, nós começamos a fazer algumas operações com eles. Mas nós temos ainda um outro conjunto numérico, tá legal? Que nós vamos abordar ele agora, tá legal? O conjunto dos reais, que é o que tá aí, não é novidade. O conjunto dos reais são os três conjuntos numéricos unidos, tá legal? Então eu posso falar que os naturais, ó o que eu vou fazer agora, presta muita atenção no que eu vou fazer agora, tá legal? Muita atenção. Ó, eu posso falar que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Só que nós não usamos a palavra estão dentro. A palavra estão dentro é feia. Nós escrevemos da seguinte maneira: os naturais estão contidos nos inteiros, que é a letra Z. Nós podemos escrever também os naturais, ele cabe nos racionais. Se você pegar o potinho dos naturais, o potinho dos naturais aí, ele é menor, ó. O potinho dos naturais, ele cabe no inteiro, ó. Se eu quiser colocar ele no inteiro, eu coloco, ó. Certo? Ó.
Ó, os naturais, se eu quiser colocar ele dentro dos inteiros, eu coloco. Se eu quiser colocar os naturais dentro dos racionais, eu coloco. Se eu quiser colocar os naturais dentro dos racionais, eu coloco. Então, os naturais que é a letrinha N, ele está contido também. Os naturais estão contidos nos racionais. E se eu quiser também, os naturais estão contidos nos reais. Tá legal? Posso fazer uma outra coisa agora, presta atenção. Eu posso falar que os inteiros, o inteiro, olha o desenho do inteiro, olha o potinho aqui, a Tupperware da mamãe. O inteiro cabe nos racionais, ó. Então eu posso falar que os números inteiros estão contidos no racionais. E se eu pegar o inteiro, eu também posso colocar o inteiro. Olha o potinho de Tupperware da mamãe. Se eu quiser pegar o inteiro, eu coloco o inteiro nos racionais, ó. Ele é menor do que os racionais. Do que os reais, desculpa, gente. Os inteiros, eles são menores que os reais. Então, eu consigo colocar os inteiros dentro dos reais. Então, eu posso falar que os inteiros, que é a letrinha Z, estão contidos nos reais, certo? E eu posso pegar agora os racionais. Os racionais, se eu quiser pegar a Tupperware chamada racionais e colocar dentro da Tupperware real, eu coloco, ó, ele é menor, certo? Ele é menor, ó. Então, eu posso falar que os racionais, eles estão contidos nos reais, tá? Um conjunto contém o outro conjunto, ou um conjunto está contido em outro conjunto, tá legal? Vamos ver agora o próximo conjunto numérico que não se encaixa em nenhum desses três. Percebam que esses quatro conjuntos, um conjunto encaixa no outro, ó. Um conjunto encaixa no outro. Um conjunto encaixa no outro. E um conjunto... Um conjunto encaixa no outro. Perceba, parece um joguinho de Tupperware da mamãe, uma Tupperware dentro da outra, né? O próximo conjunto que eu vou mostrar agora, vocês vão ver que ele não consegue encaixar dentro da Tupperware da mamãe. É um conjunto que não encaixa. Nós vamos ver ele agora. Prestem atenção. Nós vamos ver agora o conjunto dos números irracionais, tá? É o conjunto dos números irracionais. Lembra, nós vimos que os racionais era a fração, era o decimal exato e era a dízima periódica. O irracional é a negação de tudo isso. Ou seja, o irracional não pode ser fração. O irracional não pode ser fração. O irracional não pode ser decimal exato. O irracional não pode ser dízima periódica. Tá? Não pode. O racional é tudo isso. O irracional não é nada disso. Então, quem são os números racionais? Os números irracionais é todo número
decimal não exato, e não pode ser uma dízima periódica. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui 2,313813813817317 e é infinito. Percebam que este número ele não é um decimal exato, porque ele não tem fim. Ele não é uma dízima periódica, porque não tem nada que se repete sempre, nada. Certo? Nada. E ele também não é uma fração, tá legal? Então, este número é um número irracional. Mas o número irracional ele pode estar escondido, ele pode estar escrito de uma outra forma. Por exemplo, se você tiver a raiz quadrada de 4, nós sabemos que é 2. Maravilha, 2. O 2, ele é natural. O 2, ele é inteiro. E o 2, ele é racional. Porque pode ter 2,0, né? Que se tem vírgula 0, ele pode ser racional. Agora, vamos supor que eu tenha aqui a raiz quadrada de 2. Eu vou pegar aqui na calculadora. A raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é o número 1,41,42,135,62 e ele é infinito. Então, a raiz quadrada de um número que não é exato, que não tem raiz quadrada que não é exato, ele se torna um número decimal não exato. Ele não tem fim. Então, é considerado um número irracional, representado pela letra I. Se eu tiver aqui, por exemplo, raiz quadrada de 3, não tem raiz quadrada de 3 exato. A raiz quadrada de 3, pegando a calculadora, vai ser 1,732050,808 infinito. Então, a raiz quadrada de 3 é um número irracional, que também dá para colocar na reta numérica, né? Se eu for colocar a raiz quadrada de 2 na reta numérica, eu vou pegar mais ou menos o 1,4. Se eu for colocar a raiz quadrada de 3 na reta numérica, eu vou pegar mais ou menos o 1,7 na reta numérica. Tá legal? Mas esses números não são naturais, eles não são inteiros, eles não são racionais. Bom, nós temos aqui agora os 5 conjuntos que nós estudamos, né? Então vamos ver, lembra da história que eu contei para vocês? Da escola, que está dentro da sala de aula, que está dentro da escola, que está dentro do bairro, que está dentro de São Paulo. Vamos usar esse raciocínio agora, tá legal? Os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais, certo? Os irracionais, eles não cabem aqui dentro, porque os racionais, eles são considerados as dízimas periódicas, eles são considerados os números decimais finitos, os decimais não entram aqui, tá legal? Então, o decimal não é nem natural, nem inteiro e nem racional. Então, como que fica isso, né? Todos esses números, todos esses 5 conjuntos são reais, mas fica dessa forma. Os reais, os inteiros, os naturais, um dentro do outro, e os irracionais sozinho aqui dentro. Tá legal? Então, fica mais ou menos
assim. Observem o que eu vou fazer agora. Eu tenho aqui, faz de conta que aqui é o número 1, aqui é o número 2. Faz de conta, tá bom? Então aqui dentro eu tenho todos os números racionais, todos os números irracionais. Tudo isso daqui são números reais. Tudo é real nessa vida. Tudo é real nessa vida, tá legal? Então vamos supor que eu tenho aqui o 1 e o 2. Eles são naturais inteiros. O 2 também. Ele é natural inteiro. O 1 também é racional, representado pela letra Q. E o 2 também é racional, representado pela letra Q. Eu posso ter aqui, faz de conta, posso ter aqui o 1,2. O 1,2, ele é racional também, certo? E eu posso ter aqui a raiz quadrada de 2, que é 1,41. Só que esse 1,41 ele é infinito. Então ele é irracional, porque ele é uma dízima não exata. Tá legal? Então todos esses números são reais, todos eles. Os naturais, os inteiros e os racionais. Teremos inteiros negativos. Se o inteiro for um número negativo, eu vou colocar aqui um inteiro negativo. Faz de conta que aqui é o 0. Faz de conta que aqui é o menos 1. O menos 1 não é natural, porque não existe número natural negativo. O menos 1 só é inteiro e só é racional. Porém, todos esses números, todos, são reais. Qualquer número vai ser um número real, tá legal? Qualquer número. Vamos fazer um exercício agora bem bacana, tá legal? Fica comigo, vamos fazer um exercício bem bacana. Vamos lá, o exercício pede o seguinte: circule quais conjuntos numéricos, circule a quais conjuntos numéricos cada número pertence. Então vamos lá, o número 2. O número 2 nós sabemos que ele é natural. O número 2 nós sabemos que ele é inteiro. O número 2 também é racional. Por que que o número 2 é racional? Porque o número 2 ele pode ser escrito ou assim, 2,0, ou 2 sobre 1. Ele pode ser um decimal exato ou uma fração. E o número 2 é real. Tá legal? O 2 não é irracional. Vamos para o próximo. 3 sobre 2. Eu não posso olhar para o 3 sobre 2. Eu tenho que fazer esta operação. 3 dividido por 2. Aí eu vou olhar o resultado. Aí com o resultado que eu vou analisar se é natural, se é inteiro e assim por diante. Vamos lá. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 sobra 1. Coloco 0 e uma vírgula. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Para 10, nada. Então, nós vamos olhar para 1,5. Certo? 1,5. Vamos lá. 1,5. Ele é natural? Não é natural. 1,5 é inteiro? Não é inteiro. 1,5 ele é racional, porque é um decimal exato. E 1,5 é real. Tá legal? Vamos olhar o menos 3 agora. O menos 3 não é natural, porque não tem natural negativo. O menos 3 é inteiro. O menos 3 é racional, porque pode ser menos 3,0 ou menos 3 sobre 1. E o menos 3 é real. Tá legal? Ele não é irracional, porque não é uma dízima infinita e não exata. Tá legal? Vamos lá, raiz quadrada, vou apagar aqui, ó. Vamos lá agora para raiz quadrada
de 9. Vamos olhar para o resultado da raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vamos olhar para o 3. O 3 é natural? Sim. O 3 é inteiro? Sim. O 3 é racional? Sim, porque pode ser 3,0 ou 3 sobre 1. E o 3 é real. Tá legal? Tudo é real. Agora, o raiz quadrada de 3, pegando a calculadora aqui, ó, vai dar 1,732050808. Vai dar um número gigantesco. Não é natural, não é inteiro, não é racional, ele é real e ele é irracional. Tá legal? Raiz quadrada, quando não é exata, é irracional. Menos 2,5 não é natural, não é inteiro. Menos 2,5 é racional. E menos 2,5 é real. Tá legal? Foi um exercício bem simplesinho. E agora que foi esses 5 conjuntos numéricos de teoria, vai ter as operações com os conjuntos numéricos, vão ter muitas coisas aí envolvendo todos os conjuntos numéricos, tá legal? E esse é o tópico para a próxima aula. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.